Fala galera, eu já assisti a Jurassic World Recomeço. Essa crítica aqui, ó, completamente sem spoilers. Sim, teremos serviço completo, teremos também aquele vídeo específico com os spoilers do filme e também um vídeo para a gente conversar sobre o futuro da franquia, porque esse aqui é o sétimo filme que a gente tem da franquia Jurassic Park, que, obviamente, né, dividido em 3 filmes intitulados Jurassic Park e 3 filmes intitulados Jurassic World, que precederam esse aqui, Jurassic World Recomeço. Galera, tem um ponto já para começar essa crítica que também assim abre o filme, que é legal para discussão. Como a gente está falando sobre o sétimo filme de uma franquia, a gente está falando já de um mundo que começou lá no início dos anos 90, com esse ressurgimento dos dinossauros para a cultura pop. E essa questão ela é abordada no filme muito também sobre o cansaço. E esse cansaço que existe, né? A gente está vendo um sétimo filme de uma franquia já onde as pessoas, em algum momento da sua vida, já tiveram contato com algum filme, ou, obviamente, né, mais de um filme ou franquia por completo. E nesse momento que o filme está inserido, né, no tempo atual que ele está inserido, ele também lida com esse cansaço dos dinossauros, digamos assim. E essa pegada que o David Koepp, tá, que é o roteirista lá dos 2 primeiros filmes originais, ele coloca para abrir a história, eu acho um ponto muito interessante para também justificar esse tal recomeço que a história quer colocar. Ela não apaga em nenhum momento tudo o que aconteceu nos outros 6 filmes, mas ela também coloca através dessa questão desse esgotamento, digamos assim, da vontade das pessoas assistirem os dinossauros. No contexto que está colocado, né, no universo do filme, e no contexto nosso, o espectador, para assistir um filme sobre os dinossauros. E esse cansaço todo, tá? Esse esgotamento todo, é algo que traz ali um ponto de reflexão para tudo que vai acontecer depois no filme também. Porque a partir do momento onde a gente está colocado numa história que a gente já consegue imaginar para onde que ela pode ir, como que tu vai contar essa história com um tipo de refresco, com uma novidade? E essa árdua tarefa é o que Recomeço tenta fazer. Porque eu acho que assim, toda a trama do filme, ela consegue nos levar de volta para momentos ou para ter sensações ali de gênero. E entrando muito também nesse clima ali mais suspense, com calma, para ter desenvolvimento. Para a gente chegar em momentos ali de sequências de terror realmente, que nos lembram, obviamente, lá atrás, cara. Né? Muito mais o primeiro Jurassic Park. E isso acontece novamente aqui, nessa parte de recomeço que a franquia está tendo. Ao mesmo tempo, ele começa também, assim, no seu primeiro ato do filme, muito, talvez mudando algo que seja também esse frescor, porque a gente já viu várias sequências na água acontecendo por vários momentos, né, dentro dessa franquia aqui. Mas nunca ter passado tanto tempo quanto a gente passa nesse filme aqui, que a gente passa praticamente o primeiro ato, com a grande importância do que está acontecendo ali, dentro, né, no contexto ali no mundo aquático, digamos assim. Para depois a gente ir em um campo já conhecido, porque o campo da ilha e tudo mais, que, obviamente que leva o restante do filme para frente, é algo que a gente já conhece, entendeu? É algo que a gente já viu ali diversos personagens tendo que lutar pela sua sobrevivência. Então, esse frescor também de tu mudar pelo menos uma parte do filme ali e ter esses perigos acontecendo num território onde tu não tinha explorado tão a fundo assim, também é uma vantagem que esse filme consegue ter se a gente for comparar em relação ao restante da franquia. E ao mesmo tempo, tá? Quando a gente tá nesse momento da ilha, a missão que os personagens têm é uma missão muito clara, que daí sim, tá? Entra em algo que a gente já conhece desse universo, todo colocado aqui, Jurassic World, Jurassic Park, tá? O universo dos dinossauros. A gente tem sim o lado dos mocinhos, a gente tem sim os personagens indefesos, a gente tem sim o personagem que é mais corajoso por já ter experiência num tipo de confronto tudo mais que viveu na sua vida quanto mercenário, quanto soldado, o que for. A gente tem aquele personagem lá que é o conhecedor realmente dos dinossauros, por já ter um tipo de estudo e tudo mais. E aqui tem uma referência, cara, que é muito massa, que talvez seja assim, a referência mais clara sobre um personagem que viveu todos esses outros 6 filmes que a gente teve antes ali, que precederam o Jurassic World Recomeço. Que é bem legal, assim, porque encaixa no contexto que o personagem aqui, que é o Dr. Henry, está colocado
né, do que ele precisa realmente fazer e como que ele chegou nesse momento para ter também esse conhecimento todo aqui. E a gente vai ter também, né, o personagem, claro, ali como o vilão do filme, que também explora muita motivação do porquê que esses personagens estão voltando para enfrentar esses perigos todos. Por que esses personagens estão colocando sua vida em risco ali, que obviamente que tem a questão toda da cobiça. E essa cobiça toda, por mais que tenha lá no fundo, bem no fundinho, né, um sentimento ali de ajuda ao próximo, essa ajuda ao próximo, ela vem como algo muito secundário. Porque o que vem na frente sempre é conseguir ter vantagem ao seu concorrente e conseguir ter algo que seja uma real descoberta, onde tu vai ganhar muito, mas muito dinheiro em cima. Então, essa necessidade toda que vai existindo para os personagens se colocarem nesse momento de perigo todo, vem movido novamente pela cobiça. E algo que a gente já viu acontecer também dentro desse universo. Ou seja, o filme, por mais que ele procure achar pontos para dar força para esse recomeço, ele acaba caindo em situações que a gente já acompanhou antes. Porque é muito difícil escapar. É muito difícil escapar. A gente está vendo um sétimo filme de uma franquia que, assim como o próprio filme fala em relação ao público, às pessoas que vivem, né, dentro daquele universo lá, para nós espectadores aqui funciona da mesma forma. Esse tal cansaço, esse tal esgotamento que tem por causa da trama e desses perigos todos que os dinossauros têm. E aí, o Recomeço tenta ir para um outro caminho, tá? Primeiro assim, cara, o filme ele é muito bem filmado pelo Gareth Edwards, que tem uma noção muito grande, cara, de escala mesmo, assim, de como que ele consegue filmar para conseguir tornar essa escala realmente algo que seja bem palatável, assim, algo que seja bem entendido pelo espectador. Pô, ele já foi o diretor do Godzilla lá atrás, ele já teve a direção de Rogue One, mesmo que Rogue One tenha tido tanta questão de interferência também por parte da Kathleen Kennedy especificamente lá, mas praticamente assim, mesmo que Gareth Edwards não tenha, né, o corte final, ali o poder de corte final dentro de Rogue One, muito da escala lá que está colocado no filme é dele, é pensado por ele, é filmado por ele. Então, também entra nesse contexto aqui todo de exemplo. E aqui ele consegue fazer isso novamente. E daí tendo a oportunidade também de explorar com mais calma essa questão e de colocar os personagens ali em situações onde tu vai ter realmente essa tensão, o filme ele ganha muito com isso também. Porque ele volta para pontos originais de toda essa franquia, de algo que está guardado muito na memória do fã. Assim como momentos grandiosos onde a trilha volta espetacularmente, né? Nossa trilha do John Williams ali, espetacularmente em momentos onde tu vê esse esplendor todo em relação à natureza. E tem algumas coisas junto, tá? Os primeiros 5 minutos do filme, eles são puramente assim, não só de recolocar, né, nós, espectadores, dentro do que está acontecendo nos dias atuais, mas também ele dá um contexto muito importante assim, em relação aos dinossauros também. Não só em relação ao público, mas em relação aos dinossauros, que leva muito a trama desse filme também, do único lugar onde eles ainda podem estar vivendo. E essas explicações todas também são interessantes. Mesmo que, talvez assim, o ponto inicial desse filme, ele conversa muito com o primeiro Jurassic World que a gente teve. E muito daquele contexto que se tinha, da busca pelo dinossauro não visto, ele faz parte também aqui. Só que nada disso, ele acaba sendo um ponto original, porque tu tá revisitando pontos de espaços dentro dessa trama toda que tu tem, desde o início dos anos 90, para te achar onde tu pode realmente explorar e conseguir colocar nessa história nova que tá realmente indo, não explorando um lugar diferente, mas revisitando e contando de uma forma onde vai funcionar. E os personagens, que se a gente for pegar assim, o Scarlett Johansson muito bem, o Machado Ali tá muito bem, tá? O Jonathan Bailey tá muito bem como o Dr. Henry também. Os outros personagens que vão compondo também todo o grupo, né, que vai de uma maneira ou de outra entrando naquela ilha ali e lutando para sobrevivência também. É um grupo que tu tem sim um certo apego, uma certa aproximação, que o roteiro tenta de uma maneira ou de outra dar algum tipo de profundidade, mas eu também acho assim que ele não consegue fazer isso a pleno de tu realmente ter uma real conexão com todos esses personagens. Muito do porquê. Cara,
A chave toda tá em como que o David Koepp achou para começar essa história. Começar esse tal recomeço. Essa questão toda de lidar com esse cansaço, esse esgotamento que existe, não só em relação ao perigo que o dinossauro pode ter ou não, de tu visualizar o dinossauro pela primeira vez ou não, mas também, assim, de que pontos que tu consegue exemplificar melhor os teus próprios personagens que tu tá colocando ali dentro. Mesmo assim, galera, pô, pra mim o filme ele funciona muito bem. As cenas de tensão, as cenas de perseguição, elas são realmente muito bem realizadas, elas são muito massas. A primeira parte do filme que se passa completamente ali na água, né, nesse mundo aquático também, ele traz realmente ali algumas situações que a gente não tinha vivenciado ainda dentro desse contexto todo, né? Se a gente for pegar toda a saga que a gente tem, a franquia de Jurassic Park e Jurassic World, e consegue sim ter um clima que vale muito a pena para te ter novamente aquelas sensações que, independente de que ponto que tu viu na tua vida, o primeiro Jurassic Park, a primeira vez que tu viu, também o momento de deslumbre que tinha dos personagens, de ver os dinossauros pela primeira vez, e a gente como espectador vê o dinossauro pela primeira vez também na tela com aquela perfeição, isso vai aparecendo aqui também. Mesmo sendo um filme perfeito, ele é um filme que vale muito a pena e a gente vai conversar mais, né, em outros vídeos, não só sobre os spoilers, mas também no vídeo específico sobre que futuro que pode ter essa franquia a partir de agora, com o nosso chamado recomeço, finalmente chegando nas telas de todo o Brasil. Galera, coloca mais comentários, expectativa de vocês. Caso já tenha assistido o filme, coloca também o que achou sobre Jurassic World Recomeço. E não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.